Olá, galerinha dos 7 anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com a Pro também está tudo bem. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, a arte imita a vida? O que vocês acham aí? A arte está o tempo inteiro tentando imitar a nossa vida? Sim ou não? E aí, o capítulo de vocês vai começar então falando do título, né? Que é Verossimilhança na Arte. Então, ele vai começar a falar sobre o que é essa palavra aí, verossimilhança, né? E ele apresenta duas obras para a gente dar uma olhadinha no início do capítulo. São elas as duas obras do Alexander Calder. Esta primeira obra aqui se chama A Pequena Aranha e ela foi feita em 1940. E a segunda obra se chama Flamingo, de 1973, tá? E aí ele fala o seguinte: quanto melhor imitar a vida, melhor é a arte. O que vocês acham aí? Quanto melhor a imitação, melhor vai ser a arte? Então ele pede para a gente observar essas duas obras do Alexander Calder e para responder: vocês conseguem enxergar nelas o que o título de cada uma sugere? Vocês conseguem enxergar nessa daqui uma aranha e conseguem enxergar nessa daqui um flamingo? Pensem aí com vocês e a gente já vai conversar sobre isso, tá? Compartilhe suas ideias com os colegas e os professores aí. Pode ser que pensemos no Flamingo, né? Pode ser que pensemos que o Flamingo esteja representado pelo aço na cor vermelha. Mas, na verdade, o título diz respeito à escultura toda e não apenas pela associação à cor. Ou seja, é a forma do Flamingo que está retratada aí. Na outra imagem, já é mais fácil conectar todas as formas ao formato de uma aranha. Então, quando a gente observa aqui, de fato a gente não vê a aranha cheia de perninha, então a gente consegue conectar muito mais fácil, tá? Afinal, podemos pensar que as hastes que saem de um mesmo centro poderiam ser as patas, mesmo em que um maior número do que a aranha verdadeira aí. Então, quando a gente observa a obra, ela tem mais que 8 patas, que é o que de fato uma aranha verdadeira teria, tá? De qualquer modo, nossos olhos eles buscam a identificação com as formas que já conhecemos ao observar os animais que institulam as imagens. Mesmo que tenhamos consciência de que as obras não são representações fiéis, tanto de uma ave quanto de uma aranha, mas a gente tenta ver o formato naquela obra porque a gente tem o título dela, tá? Ao observar as esculturas, fica claro que o artista ele não tinha a intenção de representar os animais com as suas formas naturais, e isso não foi uma questão de habilidade ou falta dela. O artista ele escolheu representá-las desta maneira. Por que, então, queremos ver a arte imitando a vida? Por que o tempo inteiro a gente fica buscando que ela fique parecida com a nossa vida real, né? Para pensar sobre isso, precisamos investigar um pouco sobre a construção do pensamento da nossa cultura, a ocidental, e sobre a nossa forma de fazer e apreciar as artes visuais ao longo da história. Na Grécia Antiga, alguns filósofos desenvolveram pensamentos interessantes sobre a verossimilhança na arte. Para isso, eles empregaram o conceito da mímese, ou mimesis, em grego, que de uma maneira simplificada é a ação de imitar a realidade percebida pelos sentidos. E isso era muito utilizado pelos gregos, tá, gente? No contato com o corpo humano, por exemplo, nossa visão enxerga cada parte de sua estrutura. E no nosso tato, identifica as texturas que envolvem cada um desses detalhes, como as peles, a unha, o cabelo e assim por diante. Quando o escultor grego queria transpor essas sensações para uma rocha, como mármore material, totalmente diferente do corpo humano, ele buscava ao máximo imitar o que ele sentia ao ver uma pessoa e ao tocar nessa pessoa, tá? Quando vemos uma escultura como a desta página, que eu coloquei aqui do ladinho, que é a da Diana, né? Não temos dúvida de que ela representa uma figura humana tal qual os nossos olhos sentem, né? Então a gente consegue identificar ali o braço de uma pessoa humana, o corpo, o cabelo, a gente consegue identificar detalhes dessas pessoas e assim por diante. Isto é o fruto da capacidade de imitação do artista. E aí ele fala: para Platão, filósofo grego, isso não era algo positivo. Ou seja, não era positivo imitar a pessoa, tá? Trabalhar com a mímese, né? Ele enxergava essa forma de fazer arte com desprezo, pois ele pretendia que os artistas, pois entendia que os artistas eram meros imitadores de algo que por si só já não era realidade, mas apenas a nossa impressão, que muitas vezes é imperfeita da realidade,
dada apenas por nossas sensações. Os seus discípulos, né, um de seus discípulos aí, o filósofo Aristóteles, ele pensava diferente. E ele via essa mímese, que é o valor da mímese, né, ou da imitação, como uma capacidade valiosa do ser humano. Afinal, desde criança, temos gosto pela imitação, não é mesmo? Por exemplo, se a gente pensar lá enquanto nós éramos bem pequenininhos, muitas vezes vocês devem ter imitado coisas dos seus pais e das suas mães. Por exemplo, a Promileia, como vocês já sabem, tem 2 criancinhas pequenininhas em casa. A minha filha, ela vive tentando me imitar. Ela imita os meus gestos, ela imita a maneira de eu falar, ela imita a maneira de eu dar bronca nos bichinhos de pelúcia dela. Então, é legal a gente pensar que a imitação, ela tá no nosso dia a dia o tempo inteiro. Eles colocam os nossos sapatos para tentar imitar a gente andando. Então, o tempo inteiro as crianças tentam imitar os seus pais, tá? Para Aristóteles, essa capacidade nos permite observar novamente e com mais atenção as coisas da vida, aprendendo com a imitação e com a repetição. Será que a gente aprende com esse processo? Muito, né? Os filhos mesmo, eles aprendem com o processo de imitação. Olha, eu vou fazer igual minha mãe faz. Olha, eu vou fazer igual meu pai faz. Então, este processo de imitação faz a gente aprender os nossos atos do dia a dia, tá? Muitos biólogos, por exemplo, eles desenham, né? Em alguns até hoje desenham o objeto de estudo de maneira a aprender mais sobre os seus detalhes. Então, vocês já devem ter tido aula de ciências, de biologia, e eu não sei se a professora Nathalie tem esse dom, né? Mas muitas vezes o professor de biologia, de ciências, ele desenha a estrutura na lousa para que vocês entendam o processo. Então, a biologia faz muito isso. Olha, eu desenho os animais para entender cada detalhezinho deste objeto aí observado, tá? Você sabia que na história da biologia há muitos artistas? Vocês sabiam disso? Então a gente tem muitos artistas aí que desenharam muitas coisas para poder estudar a biologia como um todo, tá? Para Aristóteles, então, a arte como mímese tinha valor. Em seus escritos, reunidos e nomeados como poética, ele não falou especificamente das artes visuais, mas principalmente das artes literárias. Quando a gente fala de arte literária, por exemplo, às vezes alguns textos eles eram baseados no que acontecia no dia a dia. Então era uma imitação do dia a dia. Como eu faço isso, né? Seus conceitos, porém, são tão abrangentes que ainda hoje são utilizados para refletir sobre as demais linguagens artísticas, até mesmo aquelas que nem existiam em seu tempo, como o cinema. Na poética, vemos que a mímese não apenas pode refletir na realidade, mas pelas mãos do artista pode melhorá-la. Temos o exemplo claro disso ao observarmos que tanto na Grécia Antiga, época de Aristóteles, quanto no Renascimento, que se baseou nos valores gregos, a representação da realidade ela é idealizada, ou seja, é feita com ajustes para que seja perfeita. E será que existe perfeição em arte? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Desta maneira, a arte teria o poder não apenas de encenar o ser humano pela mera observação de como as coisas são, mas poderia também ser usada como uma forma de acessar sua natureza mais bela e se transformar internamente por essa experiência, tanto o de criar quanto o de apreciar e fruir. Você já apreciou alguma forma de arte verossimilhante e mimética que o tenha transformado? O que vocês já viram aí de arte que tem a ver com a realidade que te transformou quanto pessoa, tá? E aí a gente tem um detalhezinho do Michelangelo, é uma escultura renascentista, e notem a quantidade de detalhes que a gente tem nesta escultura, que provavelmente foi bem difícil aí de ser atingido por este material, tá? E aí, a gente tem as atividades da semana. Então, atividades da semana, olha lá, para o que está esperando de óculos escuro, né? São as questões da página 190, exercício 1, ou para conferir, página 193, exercício 1, 2 e 3. E nós temos uma atividade prática, tá? Essa atividade prática ela vai ser feita com desenho, é a página 191, exercício 3, e ela fala o seguinte: pensando no conceito da mímese, que é a cópia de algo, né? Escolha algo para observar e imitar por meio de desenho ou de pintura. A Pro prefere que seja desenho, tá, gente?
Prefira algo complexo, como uma planta ou um bicho de pelúcia, de modo que você possa descobrir os detalhes ao refletir as suas formas. Lembre-se de que a ideia deste exercício não é apenas representar, como você fez no exercício anterior, que a gente ainda não fez, tá, gente? Mas reproduzir detalhes observados em seu objeto de estudo. O que a Pro gostaria aí? Quem tiver algum bichinho em casa, por exemplo, tem um gatinho, um cachorrinho, pode tentar reproduzir o bichinho. Quem não tiver, pode escolher um objeto que não tenha vida, né? Ou se não, pode também representar alguém da casa. Eu quero desenhar a minha mãe com o máximo de detalhes. Então, para um dia, faz a sua mãe lá de observação e desenha a sua mãe. Eu quero desenhar algum animal. Pode desenhar o animal. E se não tiver, pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser uma planta, que também geralmente tem muitos detalhes, e assim por diante, tá? Bom, a Pro aguarda os desenhos de vocês e as atividades de vocês lá no chat na terça-feira. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.